Bem, o objetivo dessa videoaula é apresentar diferentes projetos que, ao longo da história, tentaram relacionar o cinema com a educação no Brasil. Junto com o rádio, o cinema foi visto como um primeiro grande recurso moderno que poderia adentrar as salas de aulas e promover uma certa modernização nas práticas pedagógicas já no início do século XX. Bom, dando um contexto geral, notamos que o cinema chegou no Brasil relativamente cedo, no fim do século XIX já houve exibição, e começou a se tornar uma diversão popular desde a sua chegada. Era exibida pequenos filmes no Rio de Janeiro, em salas que tinham caça-níqueis, diversões, né? Num momento, naturalmente, de modernização brasileira. O Rio, naquele momento, recebia eletricidade, e já em 1907 já havia 20 cinematógrafos, como se chamavam nos cinemas na época, né? Ocasionalmente, nesse primeiro cinema, havia a exibição de chamados filmes com assuntos instrutivos. Isto é, filmes mudos que mostravam paisagens, microbiologia, explorando câmeras macro, com imagens de coisas que os olhos não veem, astronomia, costumes nacionais, e essas edições de filmes feitas para estudantes que iam nos cinemas ver filmes de assuntos instrutivos desde a primeira década do século XX. Aqui é uma imagem que é um grupo escolar, uma imagem da Cinemateca, é um pequeno filme que vocês podem ver depois. Bom, nos anos 20 e 30 do século XX, houve um forte debate sobre a emergência de um cinema educativo. Um antecedente desse debate é a criação de uma filmoteca no Museu Nacional. Uma série de intelectuais importantes vai se colocar em relação à ideia de um cinema educativo, muitos dos quais são os escolanovistas brasileiros, como Fernando Azevedo, Lourenço Filho e o próprio Roquete Pinto. Ele teve, como nós vimos na discussão sobre o rádio, bastante associado à escola nova no país. Ao mesmo tempo, outros grupos sociais lançaram um olhar, propostas sobre o cinema. A igreja, em particular, a igreja católica no Brasil, ela durante muito tempo, ainda hoje, ela teve uma tradição de cineclubes, de discussão de filmes. Hoje em dia no país é mais no interior, alguns seminários, algumas igrejas mantiveram a ideia do cinema como um meio popular importante, inclusive de catequização. Né? Grupos sociais como os anarquistas também pensaram no cinema. Enfim, havia uma preocupação que dava estofo a esse debate. Né? A Escola Nova também fomenta. A dimensão moral do cinema era muito colocada, particularmente pelos grupos conservadores, católicos, né? E se defendia um cinema educativo contra o mau cinema. Se falava na ideia mesmo de censurar um filme que tivesse costumes ruins para a sociedade como uma espécie de recurso de educação. A perspectiva, de maneira geral, desse debate, nesse momento, é intelectualista, moralizante, positivista. A ideia que os chamados filmes naturais, que mostrassem paisagens, poderiam ser ensinantes, mostrando o real para o estudantado, de um jeito que, naturalmente, a educação tradicional não poderia fazer e, portanto, colaborando na formação dos estudantes. Naquele projeto de identidade nacional, que perpassa Roquete Pinto e
Humberto Mauro, como nós vamos ver, o Brasil, como um país de grandes paisagens, e uma população que mora basicamente no litoral e não conhece essas paisagens, era visto o cinema como uma possibilidade do brasileiro, estudante, o jovem, conhecer o Brasil através desses filmes naturais, como se falava. Documentários, né? Bom, o prosseguimento desse debate e o fortalecimento na década de 20 e 30 é marcado por publicações como o livro Cinema contra Cinema, Cinema e Educação, ambos lançados em 30, que vão discutir propostas para integrar o cinema a práticas pedagógicas, né? É muito interessante que o Fernando de Azevedo, quando foi diretor de instrução pública do então DF, Rio de Janeiro, assinou um decreto onde ele vai falar que o cinema, abre aspas, será utilizado exclusivamente como instrumento de educação e como auxiliar de ensino que facilite a ação do mestre sem substituí-lo. Destaco isso, sem substituí-lo. Como vocês veem, na relação entre mídias, tecnologias e educação, a ideia de que os meios poderão substituir o professor já nessa época. E o o Fernando de Azevedo já vai dizer, não vai se poder simplesmente passar o cinema como videoaula e isso substituir o mestre. Bom, isso nunca aconteceu, mas como vocês têm acompanhado, a ideia de repente, uma tecnologia que faz tudo e suprime o professor é uma espécie de fantasma educativo, né? Houve agora, nesse contexto, uma discussão de uma faculdade que usava uma inteligência artificial para corrigir os trabalhos dos alunos, isso foi denunciado, enfim, é um pouco por aí, né? Bom, como resultado desse debate, dessa discussão, vai surgir o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE, que é criado tendo como Roquete Pinto o seu primeiro diretor, em 36, 37. É que em 36 acho que é assinado o decreto, mas ele só funciona em 37, enfim, por aí surge o INSE, que tem o Roquete Pinto como diretor até 1948. Já no início, o Humberto Mauro vai estar ligado a, digamos assim, a parte mais artística de produção, já que ele é um cineasta pioneiro brasileiro, um grande cineasta, e vai desenvolver uma larga jornada de produção no INSE, fazendo um cinema educativo, né? O INSE vai reconhecer a ideia de que há uma tensão entre um cinema propriamente educativo, mas num sentido mais amplo. Qualquer filme tem uma dimensão educativa, e um chamado cinema instrutivo, que é aquele filme que poderá ser usado como apoio para o professor para práticas didáticas, aquele filme que tem um objetivo preciso de ensinar alguma coisa, né? O INSE, ao longo do seu caminho de produção, tendeu a focar mais na ideia de um cinema instrutivo, né? Ele foi muito influenciado por práticas que estavam ocorrendo em outros países, particularmente na Inglaterra, que teve o chamado ciclo do documentarismo inglês, teve uma interface muito grande na educação, e países que então viviam o contexto autoritário, os fascismos, eles também se preocuparam com uma produção do cinema voltada à educação e tiveram institutos parecidos com o INSE. Certamente a proposta teve alguma influência das experiências italianas e alemãs em relação a cinema e educação. Bom, aqui é um conjunto de filmes que vocês vão poder ver, que tem aí no YouTube do INSE, para vocês terem uma ideia do tipo de coisa que ele fazia. Um primeiro filme do INSE importante é um projeto chamado Descobrimento do Brasil,
É um documentário encenado de como teria sido o descobrimento do Brasil. É muito curioso de ver da perspectiva de hoje, né? Porque daí nós pensamos nas representações, nas ideias que se tinham, que demonstram muito bem o caráter, a moldura ideológica no qual o índice estava incorporado. Então, o português é bonzinho, ele chega e cobre o índio. É toda uma visão, até certo ponto, edulcorada do que foi o nosso processo colonizatório. Né? O Ince também adaptava contos como esse Um Apólogo, fazia esses filmes naturais de mostrar paisagens brasileiras e costumes brasileiros. Aqui também tem uma velha fiar, que talvez você já tenha visto, que houve uma série chamada Brasilianas, que eram canções, contos, toadas, que eram filmadas, e o A Velha Fiara é muito conhecido, é um filme que até recomendo, ele é curtinho e muito interessante. Da fase final do Ince, a gente tem aqui O Carro de Boi, um filme muito bonito, um documentário curto do Humberto Mauro sobre o carro de boi no interior brasileiro. E por fim aqui uma entrevista do professor Eduardo Moretin, que estudou o Ince, particularmente o descobrimento do Brasil, e discorre sobre certos fundamentos que estavam ligados à produção do Ince. Né? Bom, o Ince teve, os analistas, os estudiosos da experiência, falam que ele, na verdade, acabou ficando, o que foi feito beneficiou um grupo muito pequeno de pessoas das escolas que tinham a possibilidade de projetar esses filmes, da elite do Rio. Os filmes circularam pouco além da capital brasileira, e, portanto, não foram capazes de vertebrar uma experiência nacional de cinema e educação que deixasse raízes muito profundas. E foi uma ideia muito interessante ao seu tempo, mas enfrentou, como essa autora fala, professores interessados, falta de equipamento, distâncias geográficas e culturais, que limitaram a experiência. A Marília Franco, essa outra autora, fala que talvez ele se colocasse no adiantado do tempo, no sentido de que a proposta era muito sofisticada para uma época em que o desafio, na verdade, era construir escolas e colocar alunos, e o cinema, digamos assim, era muito sofisticado para um panorama muito precário da educação pública naquele momento. Né? Vocês podem ver muitos outros filmes do Ince que estão digitalizados na Cinemateca Brasileira. Aqui tem. Bom, outros pontos que as pessoas criticam da proposta pedagógica do Instituto Nacional de Cinema Educativo, o caráter basicamente de mão única do processo, né? Ele tinha qualquer coisa dos filmes serem detentores de um certo saber que ia lá para a escola e seria consumido lá. Houve pouca preocupação em coadunar esses filmes, coordenar os filmes com os programas escolares, o que também não favoreceu um enraizamento, um uso desses filmes de maneira mais efetiva no cotidiano didático das escolas de então, e também um certo elitismo. Há qualquer coisa nos filmes do Ince, de um Brasil até certo ponto hierático, onde se coloca até uma certa visão da cultura popular, mas de um ponto de vista erudito, um olhar um pouco distante, embora querendo ser próximo da realidade brasileira. Né? Nesse sentido, se faz a avaliação que realmente a experiência do Ince não marcou a educação brasileira, não repercutindo exatamente nas práticas de escolas da educação pública do seu tempo, né? Como, quem sabe, se poderia imaginar que acontecesse. Bom, em 66 o Ince já está realmente a experiência
se esgotando, ele acaba sendo incorporado a outro departamento do Ministério da Educação, Educação e Cultura, né? Depois ele migra para a Embrafilme e vai definhando aos poucos, tá? E mesmo durante a ditadura militar, talvez se imaginasse que pudesse ter interesse em projetar uma educação audiovisual, tá? Ele não é retomado, né? Tá? Na proposta inicial, a ditadura militar, sim, fomenta um certo tipo de cinema, um audiovisual como recurso para professores, mas sem, digamos assim, sem tanto projeto quanto o INSE tinha, e com uma produção não tão significativa, né? Bom, tá. Então nós temos esse primeiro momento marcante da experiência do INSE no Distrito Federal, tá? E podemos dizer, em termos de marco importante que vai acontecer a posteriori, tá? É na década de 80, quando a popularização de vídeos cassetes faz com que haja uma possibilidade de voltar a escola a ser um espaço de veiculação do filme e discussão do filme. Ao seu tempo, o videocassete foi revolucionário, né? Porque colocava realmente a possibilidade do consumo do cinema no cotidiano, nos lares e nas salas de aula, e começou a haver uma série de projetos que provocou uma reemergência da discussão sobre cinema e educação. Vários governos fizeram programas de formação, e um programa particularmente importante aqui para o estado de São Paulo foram os chamados cadernos Lições com Cinema. Eram caderninhos, talvez o NCE tenha algumas coleções disso, em que vinham vídeos, né, com algum filme, e um pequeno caderno de aplicação desse filme em situações didáticas de discussão. Durou um tempo, quase uma década, essa experiência, na qual se distribuíam filmes para professores, coordenadores pedagógicos, para serem utilizados em diferentes disciplinas do currículo, né? Bom, de certa maneira, o que foi falado antes marca um abandono do cinema educativo tradicional, na medida que os filmes que começam a entrar na escola são frequentemente os filmes comerciais comuns. Então, talvez alguns de vocês, da geração de vocês, tenham visto aquele filme A Missão, que muito professor de história passa para discutir colonização da América, que é um filme com Robert De Niro e outros atores hollywoodianos. É um filme comercial, muda o foco de trabalhar cinema e educação do filme feito propriamente para isso, para qualquer filme de repente poder ser utilizado em situações e contextos didáticos, né? É nesse sentido que uma proposta, um autor que acabou sendo influente, foi o Marcos Napolitano. Ele tem um livrinho, Como Usar Cinema na Sala de Aula, onde vai se discutir a ideia do professor como um mediador que propõe leituras do filme mais ambiciosas para o aluno, tornando um espectador mais exigente, crítico e também um estudante, porque frequentemente o filme, na proposta do Napolitano, no tipo de atividade que ele dá, existe a possibilidade de conexão entre o filme e diferentes conteúdos transversais ou disciplinares que são trabalhados em escola, né? Bom, para você fazer com que a mediação docente seja significativa, você tem que dar formação para os professores em relação a práticas de cinema e educação. É nesse sentido que também vão emergir projetos como o que existe
correntemente chamado cinema da escola, que vai discutir o uso da linguagem cinematográfica na educação dentro do programa Cultura e Currículo. Eu acho que esse link vocês podem ver algumas coisas que tem nessa proposta do Cultura e Currículo, como formar professores para que eles tentem fazer com que seus alunos sejam espectadores mais críticos, então discutem aspectos de linguagem, aspectos da forma do filme e tudo mais. E aqui, esse é o Marcos Napolitano, aqui à esquerda, e nesse vídeo do YouTube tem uma entrevista dele justamente para o programa Cultura e Currículo, onde ele fala da apropriação do cinema por práticas de docentes. Bom, uma proposta estrangeira que tem uma certa reverberação aqui no ambiente nacional, eu vejo os professores e educadores fazendo práticas ligadas a ela, é a chamada discussão da hipótese cinema desse teórico francês, o Alain Bergalat. Em síntese, ele defende que o cinema deve ser inserido na escola não a partir de práticas disciplinares, mas sim o cinema como arte. A hipótese do cinema é que a frequentação contínua, a assistência, vai formar um espectador, um fruidor de cinema que, de maneira quase que osmótica. Por outro lado, não é tão simples assim. E o professor teria um certo papel de, ele usa o termo um passador. Ele auxilia o aluno a estabelecer conexões entre as obras e a escola, nesse sentido, teria o papel de transmissora. Na proposta do Bergalat, ele até fala, naturalmente, de você começar não passando filmes completos. Ele procura dar ao estudante, na ideia do cinema como arte, algo da história do cinema, vai passar pelo expressionismo, por Chaplin, por grandes diretores, mas notando que tudo é paulatino, e portanto é muito complicado você exibir um filme mudo hoje para um menino de 12 anos, 14, às vezes vai ser muito entediante, vai ser muito difícil. Então ele fala, se produziram propostas, cadernos didáticos que chegaram aos professores franceses e depois de todo mundo, de repente o professor de tal filme importante, ele passa tal cena de tantos minutos, depois discute com os alunos e vai criando nos jovens o repertório para ser um fruidor mais qualificado e que consiga perceber o cinema como a arte importante da modernidade que ela é. E também um último passo dessa proposta pedagógica do Bergalat é a ideia de, em algum momento, os estudantes vivenciarem a produção de um filme. Só que daí é uma produção muito peculiar. É o filme minuto. Ele pede para os estudantes, o professor, para que eles gravem eles recuperem o momento Lumière. Isto é, Lumière botou uma câmera e ficou gravando paradinho lá um minuto. E daí, um dos momentos dessa passagem em ato dos estudantes para fazer cinema seria fazer um minuto Lumière, gravar alguma coisa, enfim, isso daí tem implicações na linguagem, na escolha da câmera, o que se grava, tudo mais. Muitas escolas hoje em dia, ao incorporarem certas discussões de cinema, usam esse autor e essa discussão dele. Bom, aqui no Brasil também, a gente tem, depois da questão do videocassete, veio o DVD e impulsionou ainda mais a questão de projetos que possam permitir a entrada de práticas de assistência e também de produção com o universo digital dentro de propostas educativas. Eu coloco alguns entre esses projetos. Houve um chamado Porta Curtas, que era um portal, ele ainda existe,
é um portal de curtas-metragens brasileiros, no qual se acoplam propostas pedagógicas, planos de aula. Então, é muito provável que vocês, na trajetória de estudantes tenham assistido aquele filme do Jorge Furtado, Ilha das Flores. Enfim, o Ilha das Flores é um filme, talvez seja um dos filmes mais exibidos. Por quê? Porque é curta-metragem, e o formato curta-metragem é um formato muito apreciado pelos professores, na medida que dá para passar, dá para discutir, dá para fazer atividades, né? Então, esse portal tinha essa característica. Os professores também podiam enviar atividades que eles fizeram em relação ao cinema, tudo mais, né? Uma série de ONGs desenvolveram projetos voltados ao cinema. Aqui estão alguns exemplos. Muitas vezes, e isso pega muito o universo de hoje, alguns até com a preocupação de formar estudantes como possíveis fotógrafos, possíveis cenógrafos, formar quadros para a produção cinematográfica. Bom, atualmente, algo que, quando eu atualizar essa discussão, eu vou falar, um ponto que é conexo ao que se diz no slide anterior, também são as plataformas de filmes educativos. Existem, quase dá uma continuidade a propostas como porta-curtas, mas foram feitas, existem algumas experiências hoje de ideia de você ter, sobretudo, documentários que se disponibilizem a professores. Eles fazem um cadastro e podem assistir e discutir com os seus estudantes em um determinado momento, em determinado contexto. Bom, o ambiente digital também propiciou uma maior facilidade de produção, de modo que entre os projetos que a gente discutiu no slide, veio do slide passado, uma derivação muito grande dele são propostas de procurar ensinar os alunos a produzir filmes. É claro, na verdade, tem uma questão de oferecer o acesso a uma outra linguagem para os jovens, através das quais eles muito provavelmente vão estar desenvolvendo competências de colaboração, competências de escrita, de expressão. Então, nós vemos que ao longo da história nós passamos por uma ênfase muito forte no cinema como um recurso didático, algo que estudantes vão, por assim dizer, consumir como para acessar determinado conteúdo, e hoje a ênfase mais contemporânea, eu diria, está no jovem como praticante da linguagem, a partir das possibilidades que o mundo digital deu. Por outro lado, esse mundo digital também dá a todos os estudantes acesso a conteúdos do patrimônio audiovisual da humanidade muito grande, né? Resta anotar, para concluir essa videoaula, o fato de que algo que favorece as práticas de cinema e educação no Brasil e impulsiona, de certa forma, é o fato de que há uma licenciatura em cinema no Brasil. Ou seja, não se formam só pessoas para produzir cinema, se formam pessoas para praticar cinema em contextos educativos. Essa licenciatura é lá na Universidade Federal Fluminense, onde muita coisa interessante é feita, e certamente os egressos de lá dialogam com os egressos de educomunicação da USP e outras pessoas que se interessem por educação, que incorporem práticas do audiovisual à sua prática, né? Bom, então essa aula foi essa discussão. Até mais.